Bom, galera, essa é a aula 2, aula de função quadrática, né? A gente vai falar um pouco mais agora, explorar um pouco mais a ideia do gráfico da função, falar quando o gráfico aborda a ideia de uma função crescente e quando ele aborda a ideia de uma função decrescente, né? Falar um pouquinho também quando o delta é maior que zero, quando o delta é menor que zero, o que que acontece com esses valores. E nós vamos utilizar, a gente vai visualizar, na verdade, os coeficientes A, B e C, o delta, para ver o que, que eles influenciam no gráfico da função. Né? E numa sequência um pouquinho mais à frente, a gente vai fazer uma abordagem um pouco mais ampla sobre isso. Por enquanto, a abordagem que eu quero fazer para vocês tem relação com a nossa primeira aula. Beleza? Então vamos lá então. Um pouquinho do gráfico da função do quadrática ou do segundo grau. Essa é a aula 2. Então vamos só perceber um pouco a ideia desse gráfico. Então a função do segundo grau ela tem a característica de ser um gráfico em formato de parábola, né? Assim como a gente tem esse daqui embaixo. Esse gráfico ele pode tocar nesse eixo X e no eixo Y, né? Ou não. A gente vai ver daqui a pouquinho alguns critérios para que isso aconteça ou não. O gráfico pode ser crescente ou decrescente. Repare que a função é do tipo ax ao quadrado mais bx mais c, né? Se o a for maior que zero, isso caracteriza que a concavidade está voltada para cima e aí a função é crescente. Se o a é menor que zero, caracteriza que é voltada para baixo e isso determina uma função decrescente. Né? Então, a gente consegue ver melhor daqui a pouco alguns exemplos, mas por enquanto é só para se basear nas informações. Né? Que aqui é um outro ponto importante, quando o gráfico toca o eixo y, esse é exatamente o valor do c, daquela formulazinha ax quadrado mais bx mais c, é exatamente quando o x é igual a zero, né? E aí a gente obtém esse valor aqui, obtém que o y vai ser igual a c quando o x é igual a zero. Mas para informações também a gente vai ver melhor nos exemplos. E outra coisa que é importantíssimo também, ó, quando o A é maior que zero ou positivo, a parábola tem concavidade para cima, porém, se o delta é menor que zero, essa parábola não toca o eixo do x. Né? A mesma coisa vai acontecer quando A tiver negativo, saberemos que vai ser decrescente, porém, se o delta for menor que zero também, a parábola vai ficar com concavidade para baixo, igual isso aqui, porém não toca no eixo x também, não tem raiz real. Né? E ainda falando do delta quando ele é igual a zero, nos dois casos, ou ele vai ter concavidade para cima tocando num ponto só, dependendo se o A for positivo, né? E se o A for negativo, e delta igual a zero, ele vai tocar apenas em um ponto só e a concavidade vai ser para baixo, assim como o definido anteriormente. Que é a mesma coisa, ó, só que agora ambos são maiores que zero, né? Aí toca em dois pontos do eixo x, que é o normal, né? Que é o mais recorrente aí para a gente trabalhar. E nesse caso, se o A for menor que zero, nós já sabemos que tem concavidade para baixo, e nesse caso, o delta sendo maior que zero, vai tocar em dois pontos do eixo x. Isso também só para informação. E aí a gente já começa a analisar um exemplo. Para a gente construir o gráfico, o que a gente precisa? Né? A gente precisa primeiro entender que a função é do tipo ax quadrado mais bx mais c e determinar os valores do a, b e c. Né? Lembrando que o valor do a é 1, nesse caso, que não tem ninguém. O valor do b é igual a 2 e o valor do c é esse menos 3, é o termo independente, né? É o coeficiente independente. E mais algumas características importantes é que a função ela é uma parábola, como nós já vimos agora. Se o a for maior que zero, a concavidade é para cima. Esse então é um exemplo de uma função crescente, pois o a é igual a 1, né? E o C é o ponto em que o gráfico vai tocar o eixo Y. Né? Nesse ponto aqui onde o x é zero e o y é igual a menos 3. E aí outra coisa importante que nós vamos utilizar depois de determinar essas características são os zeros da função quadrática e em seguida o vértice da função quadrática.
E após isso a gente consegue construir bem tranquilo, mesmo de forma bem tranquila, o gráfico dessa função. Então, essas que eu apresentei agora são as principais características que a gente precisa obter para a construção do gráfico, para ficar bem interessante mesmo a construção. Bom, então vamos resolver aquela questão na prática, aqui, colocando aqui no quadro para ficar mais bacana, né, para a gente perceber melhor como é feito isso manualmente. Então, o que nós temos que fazer? A gente tem que usar essas duas fórmulas, além do vértice que ainda vou colocar, né? Já foi colocado aí, né? Agorinha mesmo. Então, fazendo aqui o delta, sabemos que os valores de A é igual a 1, foi falado isso também. O B é igual a 2 e o C é igual a menos 3. Esses valores foram falados. Vou trocar a tinta aqui e deixar ela mais escura aqui, né? Então, nós sabemos que o delta vai ser elevado ao quadrado, portanto, 2 elevado ao quadrado, menos 4 vezes o valor do A, vezes o valor do C, que é negativo, portanto, nós colocamos ele entre parênteses. Né? Só para terminar aqui, conta rápida, 2 ao quadrado dá 4. Menos com menos dá mais, 4 vezes 1 vezes 3 dá 12, portanto, mais 12. Isso indica que o nosso delta é um valor igual a 16. Né? Então, achamos o valor do delta. Vamos segurar que a gente vai utilizar ele tanto para achar as raízes, né? Isso foi quando a gente fez o f de x igual a zero, né? O primeiro zero da função. Os zeros da função, né? E agora a gente faz o uso dessa segunda forma. X é igual a menos b, então, portanto, menos 2. Nós achamos b igual a 2. Mais ou menos a i de delta, que é 16 nesse caso. Colocamos o 16, então, dentro da raiz, dividido por 2 vezes o valor do a. Nesse caso, nós sabemos que é 1. Daí, dando sequência, a gente obtém que x é igual a menos 2 mais ou menos 4 sobre 2. Repare que se eu fizer a divisão das raízes, eu encontro o valor do x' fazendo menos 2 mais 4 sobre 2. Né? E a gente encontra o valor do x das linhas fazendo menos 2 menos 4 sobre 2. Menos 2 mais 4 dá 2. 2 dividido por 2, a gente encontra 1. Menos 2 com menos 4 é a soma de duas dívidas. Portanto, vai dar menos 6 dividido por 2, que nós sabemos que vai dar menos 3. É isso? Então, os valores que eu obtenho das minhas raízes, x', x', vamos trocar aqui, ó. Vou chamar essa daqui de x', porque ela é menor, né? Menos 3. E essa daqui de x', porque ela é maior, nós encontramos que é igual a 1. Né? Então, dando sequência ao nosso raciocínio, a gente faz então a marcação do valor igual a 1, que é o primeiro valor que nós encontramos, está aqui o valor 1. E o valor igual a menos 3, né? O menos 3 foi o segundo valor que nós achamos. 1, 2, 3, para cá do zero, né? Portanto, o menos 3 é o valor desse ponto aqui, ó. E agora, para completar a nossa felicidade, nós já sabemos que menos 3 é o valor do C, portanto, quando a gente faz o x igual a zero, a gente encontra de cara que o y é igual a C, né? Porque, ó, dá 0, 0, sobra só o valor do C. Por isso que a gente já marca esse ponto como sendo também o outro zero da função. Além disso, falta a gente achar o vértice. Dá até vontade de achar que isso é o vértice, mas não é. Né? Como é que a gente faz para utilizar o vértice da função? Nós vamos analisar o vértice fazendo aquelas duas formulazinhas que eu deixei aí para trás. Né? Então, uma delas vai ser o x do v, que é igual a menos b sobre 2a. E o b a gente sabe que é 2 e o a gente sabe que é 1. Portanto, vai ser x do v é igual a menos 2
dividido por 2 vezes 1. E nós sabemos, então, que a resposta do x de v é o que você obtém igual a 1. Menos 1, né? Desculpa, o sinal aqui é menos 1, portanto vai dar menos 2. Portanto, vai dar menos 1 no final. Então, o valor do x do v é menos 1. Então, ó, 0 menos 1. Esse é o valor do x do v. Menos 1. Agora, o valor do y do v, dá para a gente fazer também. O valor do y a gente pode fazer aqui no cantinho. Ó, y de v é igual a menos delta sobre 4a. É a formulazinha que a gente tem. O delta nós encontramos que é 4, né? Perdão, o delta nós encontramos que é 16 e o a nós sabemos que é 1. Portanto, y de v é igual a menos 16 sobre 4 vezes 1, que resulta aí para a gente em menos 4. 16 dividido por 4, menos 16 dividido por 4 vai dar menos 4. Então, contagem aqui, ó. Faltou botar mais um tracinho aqui, né? O menos 4 está bem aqui. E a ligação entre menos 1 e 4 é exatamente o valor que nós chamamos de vértice. Significa o quê? Que o gráfico da função vai passar por esses 4 pontinhos aqui, ó. Né? Esse ponto, esse e esse. E aí a gente termina a nossa ideia do gráfico. Então vamos só traçar o gráfico aqui. Vai passar assim até chegar àquele outro ponto. Ou seja, é uma parábola com concavidade para cima. Nós já sabíamos porque o y é positivo, né? O vértice é esse ponto onde x é menos 1 e o y é menos 4. Esse ponto aqui, né? Esse aqui é o valor de menos 4. E esse outro ponto, que eu vou botar aqui em cima, é o ponto onde o x é 0 e o y é menos 3. Né? Que é o valor de um dos zeros da função, né? Quando x é igual a 0. Esses outros dois pontos foi quando a gente resolveu a equação do segundo grau. E para que a gente fizesse isso, a gente fez o f de x igual a 0. E aí a gente chegou em toda essa resultante que vocês puderam acompanhar aí. Beleza, galera? Então, ó, não tem problema algum trabalhar com a equação, a função do segundo grau. A gente vai propor depois alguns exemplos mais bacanas, mais sofisticados, encontrar a função partindo do gráfico. São coisas interessantes que a gente pode propor. E a gente vai resolver aqui e aí a gente vai lutando aí para vencer. Valeu, galera. Grande abraço.